Louvado seja Deus. Graça e paz, amada Igreja de Jesus, uma noite abençoada para todos, para o louvor e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um culto maravilhoso, um culto online, um culto de oração e ministério da palavra, um tempo precioso que nós usamos para investir no reino de Deus, um tempo precioso que nós usamos para recorrer aos tesouros da palavra, para voltar os nossos olhos do coração iluminados por Deus, assim como os nossos ouvidos espirituais, para dar atenção ao que o Espírito diz à igreja. Quando os olhos do coração são iluminados e os ouvidos estão abertos e atentos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, então este é o que Jesus falou que é o prudente, porque é o que ouve a palavra e a pratica. Ele estará construindo a sua casa sobre a rocha. A rocha é o que nos dá segurança. A rocha é o que nos dá a estabilidade para que possamos, com paz de espírito, com confiança em Deus, edificar a nossa casa. Então, o nosso ministério, já há 20 anos, vem proclamando a palavra, vem levando às vidas a esperança da palavra, vem levando aos irmãos da fé, à família cristã, as certezas bíblicas, dando assim subsídios, dando assim condições, ferramentas para que as ovelhas de Jesus, por meio da palavra, possam construir bem as suas vidas. Então, amada igreja, sejam bem-vindos. Vamos agora compartilhar a live, vamos passar adiante esta palavra, vamos convidar agora os irmãos amados, vamos criar aí vídeos agora. Você pode criar salas de vídeo para convidar outros irmãos para assistir essa live, pois esse é momento de culto, é momento de louvor, de alegria, de adoração. Então, eu quero iniciar com esta saudação, iniciar com esta palavra de esperança, de sabedoria em Cristo Jesus, para que nós, família na fé, povo amado, Igreja de Jesus, possamos ter o que Jó disse, o tino da felicidade e da delícia no Senhor. Jó disse: aqueles que o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Então, que este programa, que este culto, esta live, possa servir de instrumento de Deus para a tua vida, para que você possa construir bem a tua casa sobre a rocha, para que você possa viver edificado na boa palavra, na verdade, sabendo, amado, você está dentro da vontade de Deus. Quero dizer que não há melhor lugar que a vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é o que nos dá garantias, é o que nos dá segurança, é o que nos dá paz, é o que traz para o nosso ser a paz de espírito. Então, amada igreja, preciosos do Pai, a sociedade hoje valoriza muito a riqueza e o requinte. Esses são os sonhos, é o que a sociedade almeja, é a riqueza, é ter uma vida requintada, banquetes requintados, é o que o mundo busca, mas ao mesmo tempo investe pouco em relacionamentos. Jesus, ao participar da festa dos tabernáculos, diz que ele estava no meio daquela festa linda, mas havia um povo, apesar da festa requintada e bonita, havia um povo infeliz, havia um povo de coração entristecido, havia um povo de coração vazio. E Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba.
e do seu interior fluirão rios de água viva. Então hoje nós temos uma sociedade que vai na contramão da vontade de Deus, porque busca o requinte, busca a riqueza, busca as questões do mundo, mas se esquece da palavra: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós temos uma sociedade, pessoas do mundo, que aumentam as suas posses, mas degradam os seus afetos, aumentam a sua condição financeira, mas destrói a sua família, e é por isso que não tem prazer em usufruir das coisas que compram. Vivem um consumismo, um compra, mas não tem prazer de desfrutar daquilo que adquirem. Sábio Salomão em Provérbios diz que melhor é um bocado seco de hortaliças e paz na família do que carnes gordas e contendas. É melhor você habitar numa família onde haja harmonia, onde haja paz, do que você habitar numa mansão rica, poderosa, com carnes deliciosas, mas ao mesmo tempo cheio de brigas, cheias de discórdias, de dissensão, de malícia. Então, amado, você que me ouve esta noite, ou você que está ouvindo o programa gravado, a live, esse culto racional, a live, eu quero lhe dizer que a felicidade não é resultado de riquezas, a felicidade não é resultado do que se tem, a felicidade não é resultado daquilo que se pode adquirir, a felicidade é resultado da paz de espírito, amado. As pessoas mais felizes não são aquelas que mais têm condições financeiras. As pessoas mais felizes são aquelas que mais celebram o amor, celebram a amizade, celebram a pureza de espírito. Você sabe que para o puro, tudo é puro, amado. Ele tem a sua lente purificada. Agora, para o impuro, até o que é puro se torna impuro. É como aquela mulher que estava na sua sala olhando a casa do vizinho e chamava o seu marido e dizia: meu bem, olha lá que gente porca, ela está colocando os lençóis no varal, mas olha como os lençóis dela estão sujos, estão todos sujos, mal lavados. E assim dia após dia, até que certo dia a mulher chamou o seu marido, abismada, atônita, e disse: meu bem, vem aqui ver uma coisa, olha que interessante, os nossos vizinhos finalmente lavaram os seus lençóis, olha como está tudo branquinho, olha como está tudo limpinho. E o marido virou para ela e disse: não, meu amor, é porque hoje de manhã eu limpei a nossa janela. Eu limpei o vidro da nossa janela. Então a lente que aquela mulher usava era uma lente suja. A lente que aquela mulher usava era uma lente que estava maculada pela sujeira. Então ela olhava a vida do próximo sempre de forma equivocada. Então, meu amado, a pessoa mais feliz, a pessoa mais abençoada é a pessoa que celebra a vida com Deus. É a pessoa que celebra o que a palavra pode lhe oferecer, a paz, a segurança, a vida com Deus, a rocha, uma vida construída sobre a rocha, uma vida construída sobre a palavra de Deus, uma vida construída sobre aquilo que realmente pode lhe dar absoluta e eterna paz, segurança, estabilidade em Cristo Jesus. Então, de fato, nós só estamos seguros nas mãos de Deus. Então, amada ovelhinha, nós precisamos dar mais atenção aos sentimentos que nós nutrimos no coração do que ao alimento que nós colocamos no estômago. Nós precisamos preocupar-se mais com o que nós nutrimos a alma do que aquilo que nós colocamos no nosso estômago, no nosso intestino, por fim. Então,
que você receba esta noite a paz de espírito, sabendo que a paz de espírito não é uma mera iguaria que se põe sobre a mesa. A paz de espírito não é uma mera prato de comida que se serve numa festa. A paz de espírito é o melhor da festa. A paz de espírito é o sentido, é o espírito de uma festa. Sem paz de Deus no coração, não há prazer, não há alegria, não há vitória, não há felicidade. Então, minha palavra inicial, que você seja seguro, feliz, abençoado, você tenha paz no espírito, paz no coração, você tenha uma relação sólida com Deus, uma relação firme em Deus, que você fundamente a sua vida em Jesus, porque Jesus é a rocha da nossa vida, porque Jesus é a rocha do nosso ser, da nossa salvação para toda eternidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e terminarão seus anos em delícias. Esta é a minha primeira palavra nesta noite, como um pequeno preâmbulo daquilo que nós vamos ouvir daqui a alguns instantes. Então sejam todos muito bem-vindos, minha amada família espiritual. Nós estamos agora ao vivo pelo nosso canal do YouTube, arroba Cristo Vive Missão. Esse é o nosso canal do YouTube, arroba Cristo Vive Missão. Você pode ir lá no nosso canal, ajude-nos a divulgar a palavra e esteja ao mesmo tempo conectado com o nosso ministério, inscrevendo-se no nosso canal do YouTube. Ativa lá o sininho, inscreva-se no canal para você receber as nossas notificações e possa assim contribuir para o crescimento e a divulgação do nosso canal, e assim estarás contribuindo com a propagação do Evangelho. Arroba Cristo Vive Missão é o nosso canal do YouTube, e daqui a alguns instantes, quando começarmos a pregação especificamente, estaremos também pelo Instagram, Bispo_Amado, e assim nós pregamos a palavra da graça de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adentrar também pelo Facebook, Bispo Anderson Nogueira, é a fanpage da igreja que nós temos criado com mais de 2.000 seguidores na nossa fanpage. Tem também crescido para a glória de Deus e assim podemos evangelizar. Vamos louvar a Deus em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Bispa Deise amada, mãezinha querida do meu coração, tão bela, tão linda, tão fiel ao Senhor Jesus Cristo, familiares da igreja, todos os irmãos, irmã Emily Almeida, minha querida amiga, abençoada, louvado seja Deus pela tua vida, tia Francisquinha, mãezinha do coração, irmão Jorge, irmã Sueli, meus amados, minha família, irmão Rosenberg, irmão José Cardoso, outros irmãos eu não consigo visualizar aqui, a irmã Mônica Emer, louvado seja Deus pela tua vida, ovelhinha amada, Daniela Nunes, Nilson, nosso mais novo irmão, contribuinte do ministério, do teclado da igreja, louvado seja Deus por todos vocês, amo em nome de Jesus a cada um de vós. Vamos adorar a Deus, vamos engrandecer o nome de Jesus Cristo, vamos exaltar este Pai maravilhoso, adorá-lo. Cante agora. Eu te adorarei, meu Deus. Eleve teus pensamentos cativos a Jesus. Tarei. Sim, Jesus. Aproveite e compartilhe essa live, amada igreja de Jesus. Compartilhe, evangelize. Isso é bom para a alma. Sábio é o ganhador de almas. Invista a sua vida onde a traça não pode corroer. Evangelize, compartilhe o vídeo da igreja. Enquanto eu viver, adorarei.
adoramos, ó Deus, Rei do Universo. Sim, Jesus. Sejam dados, te adoramos, ó Deus, Rei do Universo. Sim, Deus. Toda glória, honra e louvor sejam dadas a Ti, Jesus. Te adoramos. Manifesta a Tua presença poderosa, Pai. Alcança esta noite os corações aflitos. Sare os de coração quebrantado, meu Deus. Reaviva esta alma, dá ânimo, dá forças, Pai. Restaura aquela área da vida quebrada. Tu és o Deus poderoso. As Tuas mãos são suaves e ao mesmo tempo firmes, Pai. Em Tuas mãos nós temos segurança e nós temos paz. Como é bom ser ovelhinha de Jesus. Como é bom estar debaixo da autoridade do Teu cajado, Pai. Do Teu bordão, Senhor. Como é bom. Te adoramos. Aleluia. Universo. Toda glória, honra e louvor. Toda glória. Que sejam dados, adoramos, ó Deus, Rei do Universo. Vamos, igreja, exalta o Senhor, que a presença de Deus adentre a tua casa agora, de uma forma poderosíssima. Que você sinta agora a mão de Deus sobre a tua família. E você sinta agora o sopro do Espírito Santo, trazendo de volta a alegria, trazendo de volta o regozijo para a tua alma. Que todo pó seja sacudido da tua vida, toda poeira seja espanada agora, em nome de Jesus. Adentra aí o colorido de Deus, as cores da glória de Deus, policos, multicores da glória de Deus. Oh Santo Pai, te adoramos, ó Deus, Rei do Universo. Te adoramos, Jesus. Como é bom fazermos parte do Teu reino, Senhor. Como é bom poder Te adorar em espírito e verdade. Como é bom sermos instrumentos da Tua glória. Como é bom, Senhor. Como é bom saber, Pai, que Tu mesmo escolhestes a igreja, os Teus filhos, para serem instrumentos da Tua manifestação. Por isso nós profetizamos esta noite. Profetizamos em nome de Jesus. De ossos secos, profetiza. Clamor. Levanta um clamor esta noite, igreja. Levanta aí esse clamor. Aleluia. Oh, Santo Deus. Sim, meu Deus, eu oro por novas vidas criadas em Cristo Jesus. Profetiza o amor, a pureza e o perdão, minha igreja.
Que o Espírito Santo manifeste esta noite, Deus. Estamos em oração e louvores, Pai. Eis-nos aqui nesta hora maravilhosa, Jesus. Fortalezas do inimigo todas cairão, que os montes altos hão de se render. Profetizo em tua vida autoridade e poder. Oh, eu sou o grande, eu sou, diz o Senhor. Nas batalhas para vencer, tu és mais que vencedor. És canal do meu fluir. Profetiza. Sim, Senhor. Oh, meu Deus, eu recebo esta palavra. Que todas as muralhas desta noite estejam perecendo. Todas as fortalezas do inimigo. Todas as barreiras que impedem vidas de serem convertidas e transformadas. Caia por terra o alcoolismo. Caia por terra o tabagismo. Caia por terra agora, meu Deus, toda mentira, toda prisão existencial. Em nome de Jesus, as doenças da alma e do corpo sejam curadas pelas chagas de Cristo, porque Tu és o Deus poderoso, meu Pai. As Tuas mãos nas batalhas para vencer. Tu és mais que vencedor. És canal do meu fluir. Profetiza. Profetiza. Profetiza, profetiza, minha igreja, profetiza, santidade, minha igreja, sobre esta nação, sobre este país. Profetiza, igreja. Profetiza sobre a tua família. Profetiza agora sobre o teu esposo. Profetiza agora sobre tua esposa. Profetiza sobre os teus filhos. Profetiza agora sobre a tua igreja. Profetiza sobre os teus pastores. Profetiza sobre a igreja do mundo que está sendo assolada, escandalizada. Profetiza nesta hora que as trevas recuem, que todo o poder das trevas caiam por terra. Profetiza agora comigo. Profetiza que o Brasil é uma nação abençoada. Profetiza que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Profetiza que neste país Deus irá levantar grandes pregadores, grandes ministros do Evangelho. Ah, profetiza, amada família. Profetiza que este lugar é um celeiro de profetas, é um celeiro de ministros do Evangelho. Que desta nação parta pregadores para o mundo inteiro. Vamos, igreja, profetiza. Profetiza sem medo, profetiza sem temores. Que esta nação seja promotora do Evangelho da graça de Deus. Que o mundo não nos conheça apenas como o país do futebol e muito menos do carnaval, mas que o mundo conheça o Brasil como o país do Evangelho, como o país do protestantismo, como o país daqueles que são a favor da palavra, o país daqueles que profetizam, sim, profetizam com autoridade,
o país daqueles que profetizam em nome de Jesus, o país daqueles que se levantam com autoridade para falar em nome do Senhor. Vamos, igreja, vamos declarar e orar que o Brasil é uma nação entregue nas mãos de Jesus, que nós não estamos entregues nas mãos dos corruptos, que nós tenhamos em nome de Jesus, Pai, para a glória de Deus, no executivo, no legislativo, no judiciário, nós tenhamos pessoas com a mente de Cristo, meu Deus, que as forças das trevas que têm lutado contra a nossa nação, Pai, seja repreendida, que nós tenhamos, Pai, o exemplo que venha primeiramente dos nossos líderes, daqueles que receberam, Senhor, os nossos votos, que nós tenhamos gente, homens públicos, comprometidos com a nação, comprometidos com o interesse da nação, com a verdade, com a probidade, com a ética, com os valores, Senhor, da verdade, da justiça, Pai, que nós vejamos uma nação transformada, um povo que saiba lutar pelos seus direitos, reivindicar os seus direitos e cumprir os seus deveres, que nós deixemos para trás, Pai, aquele jeitinho chamado brasileiro, conhecido por outros como a lei de Gerson, Pai, onde todos querem levar vantagem, onde todos querem levar o melhor em detrimento do seu próximo, que nós tenhamos uma nova filosofia de vida, Pai, e que seja ela regida pela Tua palavra, pela lei do amor, que é o vínculo da perfeição, que nós tenhamos uma nação, Pai, levantada de gente que ame, de gente que pratique o amor. O amor é uma decisão. O amor não é um mero sentimento vago. O amor é uma decisão. O amor é abraçar o próximo. O amor é levar suprimento às necessidades do próximo, é levar lenitivo para a alma dos que choram. É o afago, é o carinho, é o pão, é a palavra, Senhor, é a vida com Deus. Este é o amor da graça de Deus. Assim sendo, Senhor, nós colocamos cada vida, cada família nesta hora, Pai, nas mãos de Jesus. A sociedade tem valorizado mais a riqueza e o requinte e tem investido muito pouco nos relacionamentos. Temos visto relacionamentos superficiais, Pai. Hoje as pessoas se relacionam com as outras baseadas simplesmente nos seus próprios interesses, Pai. São relações fúteis, são relações superficiais, efêmeras, passageiras, Pai. Pega-se uma carteira de trabalho e a pessoa tem 50 passagens em 50 lugares diferentes, porque não tem raízes, não tem estabilidade, Pai, não tem solidez sob os pés. É o mundo volátil, é o mundo VUCA, é o mundo, Senhor, que está em constante mudança rápida, brusca, instável, Senhor, onde paradigmas são quebrados, verdades são quebradas, onde a verdade não está pautada no que é eterno, no que é perene, no que é seguro, onde a verdade não está pautada no absoluto da sua palavra, mas a verdade está a nível experimental, a verdade é a nível pessoal, Senhor, virou apenas um tubo de ensaio em constante modificação. Meu Deus, nós oramos para que tenhamos não esta inversão de valores do mundo, que chama verdade mentira, mentira verdade, doce amargo, amargo doce, mas que nós tenhamos uma volta para Jesus, uma volta para a palavra, Senhor, e vejamos uma nação levantada, Pai, que busque prazer em Deus, que busque, Senhor, prazer na palavra, prazer nas relações, que esteja mais preocupada com aquilo que nutre no seu coração do que aquilo que põe no seu estômago, meu Deus, porque mais vale um bocado seco de hortaliças e paz no coração do que carnes gordas e contendas e brigas, Senhor.
As pessoas, por causa de dinheiro, desfazem relacionamentos, matam, roubam, destroem. Por causa do dinheiro, Pai, mentem, dão-se em casamento, descasam. Ó Pai, tudo em nome do requinte, tudo em nome, meu Deus, do dinheiro. Às vezes ficamos sem compreender, Pai. Pessoas que já tinham inclusive sucesso, pessoas que já tinham poder, meu Deus. Qual é a razão disso tudo? Qual é a razão, Pai, dessa ganância toda, meu Pai? Em nome de Jesus, Senhor amado, quebre esse espírito ganancioso, Pai, da vida dos milhares que venham nos ouvir. Quebre, meu Deus, esse espírito de ter sempre levar vantagem sobre o outro, ó Pai, enraizado nesta nação. Que em nome de Jesus nós levemos, Pai, a palavra que prefere o outro em dignidade, em honra, Pai, e assim nos amemos uns aos outros, como Cristo nos amou, Pai. O amor que se doa, o amor que faz, o amor que busca, não simplesmente os seus próprios interesses, que não se ressente do mal, não se ufana e nem se ensoberbece, mas que leva, Pai, esperança, leva abrigo, leva paz, leva abraços, leva colo, Pai, investe na celebração do perdão, na celebração da amizade, na celebração da harmonia, na celebração, ó Pai, de tudo aquilo que é verdadeiro e eterno, segundo a Tua palavra. Que nós construamos, Pai, uma nova nação, que nosso ministério e todos os crentes em Jesus, transformados, convertidos, Pai, lavados e remidos, sejamos vasos de honra, Pai, para construir famílias sólidas, porque é sempre do micro para o macro, é sempre do pequeno para o grande, e a família é a célula máter da sociedade. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão em busca, sonhando e orando e pedindo a Deus pela construção de uma família, de um casamento, de uma realização, meu Deus, realize o sonho, meu Pai, cumpra esta palavra. Nós te pedimos para que possamos ver mais e mais famílias benditas no Senhor. Aqueles, porém, Pai, que têm vivido solteiros, Senhor, que vivam como Paulo ensinou aos solteiros, porque Paulo optou por viver solteiro. Ele dizia: aquele que está solteiro e consegue se manter desta forma, dedique-se ao Senhor, dedique-se ao ministério, dedique-se a servir a obra de Deus, a palavra de Deus. Que assim seja, Pai, mas que nós tenhamos poder de Deus, unção de Deus, para construir e fundamentar a vida na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a minha oração, ó Pai, que esta palavra possa alcançar cada família, que esta palavra possa alcançar cada vida, cada coração nesta hora, Pai, possa estar levando cura, restauração para as emoções. Pessoas que tenham vivido feridas, machucadas, Pai, desanimadas, sejam nesta hora, Pai, transformadas pelo poder do Evangelho, transformadas pelo poder da Tua palavra, transformadas pelo poder que só existe no nome de Jesus Cristo. Este poder não está no meu nome, Anderson Nogueira. Este poder não está no nome de nenhum outro homem dado entre os homens. O poder está no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nós, a palavra de Deus diz que Deus exorta por nosso intermédio, porque somos embaixadores de Cristo. Nos cabe a nós diminuir, submeter-nos, para que Cristo em nós cresça, prevaleça, fale e ministre a sua vontade. Meu Deus, é assim que eu peço, oro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero, Pai, nada além do que parecer com Cristo Jesus, nada além do que fazer a vontade, ter possibilidades para pregar e anunciar o nome
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor. Pois bem, amada família, vamos agora ao estudo da palavra. Vamos agora também adentrar pelo Instagram, Bispo_Amado. Estamos então ao vivo pelas mídias Facebook, Instagram e YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal, Cristo Vive Missão. Esse é o nosso canal do YouTube. Vamos dar continuidade ao que nós ouvimos no domingo próximo passado, falando sobre a misericórdia e a restauração, uma vida em Jesus. Isaías 38, versículo 4. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Isaías 38, versículo 4. Olha, o culto online é uma bênção muito grande. Eu louvo a Deus pelo culto online que nós temos tido essa experiência. Mas eu quero fazer um alerta. O culto pela internet, ele é mais difícil de você cultuá-lo a Deus de forma plena, porque quando nós estamos na igreja, nós estamos totalmente voltados para o culto, estamos totalmente voltados para a reunião. Saímos de casa, fomos para a igreja, estamos reunidos no templo, nós estamos absolutamente focados nisso. Então por isso cultuamos de uma forma, de uma sinergia muito grande. Quando estamos em casa, nós temos muitas distrações. Tem a geladeira, tem a televisão, tem a visita que chega, os filhos que chamam, alguém que bate na porta, o telefone que toca. Então, amado, vamos fazer um acordo. No horário do culto da igreja, toda quinta-feira às 7h30 da noite, tenha isso como o horário de culto racional, horário de santificação, horário de você desligar os outros aparelhos telefônicos, desligar a televisão, fica distante da geladeira, para não dar a tentação de você ir lá na geladeira para tomar um negocinho qualquer. Fique longe, amado, longe dessas questões que possam roubar a tua atenção, porque esta questão de roubar a atenção é isso que o maligno deseja. Ele deseja, como as aves do céu que vêm e roubam a semente semeada, ou o espinho que sufoca a semente, ou o sol que queima a semente. É o que o inimigo tenta fazer. Ele tenta roubar a semente que está sendo plantada, para que ela não germine. Então este horário de culto é um momento espiritual, é poderoso. Deus pode transformar a tua vida. Deus pode fazer um grande milagre, um grande sinal. Ele pode responder uma oração. Ele pode tirar alguma dúvida que você carregava no teu coração e na tua mente já há anos, sem esclarecimento. E uma palavra vem iluminar o teu coração, os teus olhos, a tua fé, a tua vida espiritual. E cada vez que tu és iluminado pela palavra, tu nunca mais és o mesmo. Quando a mente se abre, ela nunca mais volta àquele estágio menor. Ela foi expandida, ela cresce, ela aumenta, ela se fortalece. Amém? Então para mim é uma alegria muito grande ver famílias aqui reunidas. Estou vendo casais reunidos, famílias reunidas. Eu sei que cada um desses números correspondem a pelo menos uma família. Então vamos todos agora nos voltar para o estudo da palavra. Isaías 38, versículo 4 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Olha aí a resposta de Deus à oração. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti, a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor
como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então cantou Ezequias, rei de Judá, depois de estar doente e ter sido restabelecido por Deus, ter sido curado e restaurado. Pela misericórdia, Deus restaurou esta vida. Portanto, vamos ouvir a voz de Deus, construir a nossa casa sobre Jesus e ver como Jesus restaura vidas, refaz sonhos, em nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai eterno e amado, ó Pai, queremos resgatar o valor do estudo bíblico, Pai. Nós não somos uma igreja neopentecostal midiática, como algumas, não todas, Pai, mas como algumas que só sabem falar em dinheiro ou em demônio. Não, nós não somos desta feita. Se eles vão para a esquerda, nós vamos para a direita. Eu sou claro, eu preciso ser claro. Eu não cito nomes de igreja porque tenho ética, mas eu preciso ser claro, Deus, a respeito da nossa identidade, a identidade que o Senhor nos deu como ministério, para que aqueles que Tu nos deste a pastorear saibam em que solo estão pisando, saibam em que igreja estão envolvidas. Assim sendo, Pai amado e bendito, como uma igreja pentecostal reformada, nós queremos construir o nosso ministério sobre Cristo Jesus, ou seja, nós cremos no ministério do Espírito Santo, por isso somos pentecostais, mas nós cremos na soberania de Deus, o Deus soberano que governa a igreja, por isso nós somos reformados, calvinistas. Assim sendo, Pai amado e bendito, usa os meus lábios para abençoar a vida dos Teus filhos, para que possamos ao fim de tudo isso entender, Pai, ao fim desses crivos, dessas nomenclaturas, dessas lentes, desses pressupostos, compreender afinal que a nossa grande finalidade é estarmos alinhados com as Escrituras Sagradas, fazendo ao longo dos cultos, Pai, estudos bíblicos que nos remontem não somente à história da igreja, mas à história da teologia cristã, e assim possamos saber de onde vimos, onde estamos e para onde estamos caminhando, não como alguém que caiu de paraquedas do nada, mas como um ministério sólido em Deus, em Cristo, construindo a casa sobre a palavra, a rocha, Jesus Cristo. Fala-nos, Pai, queremos saber, à luz de tudo isto, como a Tua palavra fala, sobre misericórdia, sobre restauração, sobre uma vida em Jesus Cristo. Oramos para o louvor da Tua glória e amada igreja, família amada, povo de Deus, diga amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amada família, poderosos em Cristo Jesus, sal da terra, luz do mundo, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, ministros de uma nova aliança, aqueles a quem a Bíblia chama de cartas de Cristo, ou despenseiros dos mistérios de Deus, bom perfume de Cristo Jesus. E com esta expressão, bom perfume de Cristo, eu quero começar a homilia desta noite. Porque Paulo, quando escreve aos Coríntios, falando sobre a igreja ser o bom perfume de Cristo, ele explica o que seria esse bom perfume. Porque ele diz que quando nós pregamos a palavra de Deus,
Nós somos como um incenso, um incensário, que exala o bom perfume de Cristo. E este bom perfume, para uns, tem cheiro de vida e para outros tem cheiro de morte. Ou seja, para os que são salvos, aqueles que ouvem a palavra, o bom perfume, ouvem, sentem esse exalar, creem e então vão para o céu, nós somos perfume de vida. Mas aqueles que ouvem a palavra e acham que esse cheiro é ruim, cheiro podre, e rejeitam a palavra, eles então vão para o inferno. Então Paulo diz, é cheiro de morte para a morte. E aí Paulo diz, quem é suficiente para todas estas coisas? Quem é suficiente, seria suficiente por si só, para exalar vida para uns e morte para outros? Aprendemos domingo que essa alusão, esta palavra é uma alusão naquela época, no primeiro século, quando Roma voltava de uma vitória de guerra. Roma trazia, vinha num grande desfile da vitória. E nesse desfile da vitória, depois de guerrear, os comandantes, os generais, naquele desfile, acendiam muitos incensos. E esse cheiro de incenso para os romanos que venceram era sinal de vitória. Vencemos mais uma batalha. Mas nesse mesmo desfile eles traziam consigo muitos prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros seriam lançados aos leões e aos gladiadores. Logo, quando estes prisioneiros sentiam aquele cheiro do incenso, logo se lembravam que eles seriam lançados para a morte. Então, para uns, o incenso, aquele cheiro era vida, significava vida, e para outros significava a morte. E Paulo diz que espiritualmente, nesse grande desfile da vitória que nós estamos vivendo, porque Cristo Jesus venceu ao terceiro dia, Cristo Jesus venceu a morte, Cristo Jesus tomou das mãos do valente as chaves da morte e do inferno, Jesus amarrou o valente Satanás, venceu, saqueou a sua casa. Jesus venceu. E agora nós estamos sendo conduzidos em triunfo. E nessa condução vitoriosa, nós, ao longo do caminho, exalamos o perfume de Cristo. Para uns, vitória, saúde, salvação. Para outros, rejeição e morte. Então, quem de nós seria suficiente para isto? Paulo diz que nós, por nós mesmos, não seríamos capazes para tal feito. Nós, por nós mesmos, não seríamos capazes nem de sequer pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Mas ele diz que a nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, é Deus quem te capacita para fazer a obra. É Deus quem te capacita para fazer a sua vontade. Quando Deus chama alguém a servi-lo, quando Deus chama alguém para fazer a obra de Deus, o próprio Deus o capacita, o próprio Deus o habilita, o próprio Deus o torna apto para poder viver em obediência, porque ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, ele concedeu habilitação. O Espírito de Deus age de todas as formas, por meio de todos, e ele é o único, ele é o Espírito que distribui os dons e age no meio de todos. Então nós, desta forma, começamos a compreender que a nossa vida precisa estar edificada em Jesus, porque a nossa suficiência parte de Jesus. Se nós quisermos pensar, falar, orar, desenvolver um tema, um texto bíblico, um estudo, qualquer coisa que seja em nome de Deus, que não tenha a suficiência em Deus, estaremos equivocados e fadados a naufragar na fé. Se quisermos desenvolver qualquer coisa
no mundo espiritual. Eu vou além, qualquer coisa na vida, irmãos, quer comais ou quer bebais, que não seja para a glória de Deus, no fim tornar-se-á em mera vaidade, no fim tornar-se-á em mero orgulho, no fim tornar-se-á em perda de tempo. Porque o que adiantaria para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adiantaria o homem valorizar a riqueza e o requinte, as carnes gordas dentro de casa, mas perder a paz de espírito, viver em brigas e dissoluções, viver em discórdias e desapontamentos? Você sabe que há pais que não confiam nos seus filhos, porque os filhos querem a morte dos próprios pais por causa dos bens. Sabia? Há pais que precisam andar com segurança e confiam mais no segurança do que nos próprios filhos, porque vivem um galfinhando o outro por causa de dinheiro, por causa de herança. Há questões que eu já fui testemunha ocular ou já ouvi testemunhos de a pessoa morre num leito de enfermidade de hospital e já no corredor do hospital os filhos começam a brigar por causa dos bens. Já dentro do corredor do hospital os filhos se engalfinham para quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o dinheiro, quem vai ficar com o carro. Isto é uma grande tristeza. Isso é uma grande tristeza. Isso é o que o mundo tem vivido. Então nós, como crentes em Jesus, precisamos fundamentar a vida naquilo que é eterno, não naquilo que é efêmero, não naquilo que é superficial, passageiro, mas naquilo que é eterno, naquilo que é do reino, naquilo que vem de Deus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus é fiel para suprir cada uma das nossas necessidades. Então, amados, para aprendermos então a construir tudo partindo da suficiência em Jesus, eu quero lhes dizer que toda a história da humanidade, toda a história da humanidade, foi uma preparação para a chegada de Jesus. Ou seja, tudo está fundamentado na pessoa de Jesus. Toda a história foi uma preparação para a chegada de Jesus. Quando a Bíblia fala que Jacó teve um sonho que ligava o céu e a terra, aquela escada do sonho de Jacó era Jesus. Porque não há nada mais que possa ligar o céu e a terra, senão o próprio Jesus. Não há nenhuma religião que possa ligar céus e terra, que possa ligar os homens a Deus, que não seja o próprio Senhor Jesus. Não há nada nem ninguém que possa ligar ligar uma pessoa a Deus, se não for a própria pessoa de Jesus. Quando a palavra diz sobre a vara de Arão, o pão da proposição, as tábuas da lei, a arca da aliança, quando a palavra fala sobre toda aquela sombra, aqueles cordeiros imolados, tudo aquilo era um tipo de Cristo, apontava para aquele que viria, apontava para Jesus. Então eu lembro aos irmãos o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: ora, visto que a lei na época de Moisés, a lei, tudo que se fazia, tudo que se vivia na lei, a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. A lei nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então você percebe que a lei, ela nunca poderia tornar perfeitos os seus religiosos, os seus adeptos. A lei nunca pôde tornar ninguém perfeito, nunca pôde ligar
ninguém é Deus. Porque ela era apenas a sombra daquele que viria. Ela apenas apontava, ela era apenas o aio para conduzir até Cristo Jesus. Então no versículo 4 diz: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível, amado, que o sangue de uma galinha, o sangue de um bezerro, o sangue de um boi, de um touro, de o que quer que seja, possa remover os pecados de alguém. Esse é um sangue contaminado, é um sangue impuro. O único sangue que poderia e que podia e que pode e que pôde e que removeu os pecados foi o sangue do Cordeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então no versículo 12 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí por diante que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja, e disto nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto apóstolo é dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscrevereis. Ele acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Para a glória de Deus, porque onde há remissão dos pecados, já não há mais oferta pelo mesmo. Então, note, amado, que pela nova aliança, pela superior aliança, instituída com bases nas superiores promessas feitas em Cristo Jesus, que é o fiador desta nova aliança, nós temos o bem real das coisas. Nós temos não apenas a sombra do vindouro, o vindouro já chegou. Nós não temos apenas a sombra, nós temos a substância real, o bem realizado em Cristo Jesus. Por isso precisamos fundamentar a vida sobre Cristo. E toda a nossa leitura bíblica precisa ser feita pelo crivo da graça de Deus. A nossa leitura bíblica, toda ela, precisa ser feita principalmente à luz das cartas de Paulo. O Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja Deus. Toda a escritura é inspirada. Toda a escritura é a palavra de Deus. Toda a escritura tem o poder de Deus para curar, para restaurar e para salvar. Mas quando se trata em questões doutrinárias para a vida, o suprassumo da vida doutrinária do cristão está nas epístolas de Paulo, porque foi quem Jesus levantou para que pudesse fazer o ministério e ir para além do judaísmo e pregar a palavra de Deus para os gentios, aqueles que não têm sangue israelita. Porque no Antigo Testamento, se sabe que a revelação de Deus é progressiva. Deus veio se revelando aos poucos, e em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, ele se revelou de forma plena na pessoa de Jesus. E então Jesus arrebatou a Paulo, já ressuscitado, arrebatou a Paulo e mostrou para Paulo as epístolas que precisavam de ser escritas às igrejas, para que nós tivéssemos conhecimento da doutrina e da graça de Deus. E se você for lá atrás e achar que absolutamente tudo o que está lá atrás é para nós, você vai entrar em paradoxo. Porque lá existem leis civis, há leis de propriedade, existem leis do culto judaico, existem leis diversas. O que permanece de lá para cá são as leis morais. A questão moral da lei de Deus não muda. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Isso tudo permanece, porque são as questões que refletem a questão moral de Deus. Mas isso tudo agora é cumprido não por mandamentos legalistas que eram sombra,
mas agora pela substância, pela capacitação do próprio Espírito na nova aliança. Por exemplo, Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isto, estarás cumprindo todas as leis e os profetas. Então precisamos avançar neste conhecimento para que possamos edificar a nossa vida em Jesus, debaixo de misericórdia, e vermos a nossa vida sendo restaurada. Como, por exemplo, pegamos o texto básico, como Deus restaurou a vida de Ezequias. Em Cristo, Deus pode restaurar a tua vida também. Então, amado, Cristo, nosso substituto na morte, para ser a nossa fonte de vida. Assim, os fundamentos da nossa vida cristã não são baseadas em mero questões religiosas, dogmas religiosos. A nossa vida espiritual não é construída sobre um conjunto de pode ou não pode. Ah, bispo, posso ir para a praia? Ah, bispo, posso ir ao cinema? Ah, bispo, posso beber um copo de vinho que tem álcool? Ah, bispo, posso aquilo? Não é um conjunto de pode ou de não pode. No gabinete da igreja, nós podemos aprofundar algumas questões e falar: olha, irmão, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Vigia. Mas o próprio Espírito, ele trabalha no coração para lhe identificar aquilo que você não deve fazer, aquilo que você não deve praticar, porque vai além da vida piedosa de um cristão. Então a nossa vida está baseada na palavra de Cristo Jesus. Os nossos fundamentos são baseados nas suas verdades. Em 1 Coríntios, a exemplo, vamos lá ver, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, a palavra diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém coloca outro fundamento que não seja Jesus, amado, deixou de ser igreja, virou seita. Aí ele diz: contudo, se o que alguém edifica, olha aí, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através de quê? De fogo. Então, amado, o que ele está dizendo claramente? Uma é a doutrina da soteriologia e outra são as questões das obras. Ou seja, uma é a questão da salvação e outra é a questão das obras. Está dizendo: olha, se você constrói com madeira, feno ou palha, você vai ser salvo de qualquer maneira. Se você creu em Jesus, confessou como seu Senhor e Salvador, isso foi genuíno, mas porventura você anda negligenciando alguma questão aqui ou ali, em primeiro lugar, você vai ser salvo, porque salvação é pela graça de Deus. Mas, contudo, entretanto, conquanto, será salvo como que através de fogo, porque o fogo queimará as suas obras. Aí a pessoa que está sempre reclamando: ai meu Deus, que vida, ó céus, ó problema, sempre choro, sempre lágrima, sempre está tudo ruim, sempre está tudo debaixo de problema, sabe? Sempre debaixo de ai, de suspiro. Que tanta luta é essa, que tanto peso é esse, que tanto sacrifício, que tanta, sabe, lágrima, tanto choro é esse? Porque as obras são madeira, feno ou palha. Agora, se você constrói a obra sobre ouro, as suas obras com ouro, prata, pedras preciosas, sobre o fundamento que é Cristo, o fogo vem, prova, mas você recebe galardão. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Então nós não podemos reduzir a vida a um banho de lágrimas, a um banho de choro, a um banho de tristeza. Sabe aquele sentimento religioso de autocomiseração? Oh, meu Deus! Amado, vida cristã é uma vida feliz. Vida cristã é uma vida alegre. Cristo em vós é a esperança da glória. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Nós precisamos de saber que o povo cristão é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo mais que vencedor. Ainda que sejamos como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, diz a palavra, para a glória de Deus. Então, amado, Cristo foi nosso substituto na morte, para que seja a nossa fonte de vida. Então, Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa rocha, Ele é nosso fundamento. Vejamos algumas peculiaridades. Note que Cristo passou no cumprimento da lei pelas águas batismais, e depois, as águas do batismo, e depois pelo batismo de fogo, na tentação do deserto. O que isso significa, amado, ovelhinha do Senhor? Significa que, naquele cumprimento da lei, das águas batismais, quando os céus se abriram e disse: esse é meu filho amado, aquele foi um momento de glória, aquele foi um momento de vitória. E logo depois do seu batismo de fogo no deserto de Gesimon, o lugar de devastação, ali foi um lugar de provação, ali foi um lugar de fortificação espiritual. Então eu quero lhe dizer, meu amado, você esta noite pode estar vivendo ou um momento de glória, ou um momento de vitória na tua vida cristã, momento de galardão, porque sobre o fundamento edificou, com ouro, prata e pedra preciosa, ou você pode estar vivendo momentos de aflição, ou porque tens madeira fenopalha, ou porque simplesmente faz parte da vida como um todo, momentos de luta e momentos de aflição. Seja de uma forma ou de outra, eu quero lhe dizer, meu amado, que esta noite, por causa da palavra de Deus, você tem subsídios, você tem ferramentas, você recebe de Deus condições para estar bem fundamentado, para estar bem sólido e assentado sobre a rocha, que é Cristo Jesus, para que tu aprendas a olhar para Cristo Jesus em todas as coisas, e de um jeito ou de outro você diga: eu sei em quem tenho crido, eu sei que todas as coisas irão cooperar para o meu bem, porque Deus me ama, Jesus me ama. Estou aprendendo a construir bem a minha casa. Olha o que Hebreus 7:11 diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 7, versículo 11 a 19. Olha lá. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também se muda a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, amada e preciosa ovelha de Jesus, se você tem vivido e tentado buscar vitória,
tentado buscar uma vida transformada, buscado vencer os momentos de desertos, os desertos de Gesimão, como Jesus no batismo de fogo, tens tentado estabelecer seus momentos de vida para transformá-los, buscando a religião, buscando coisas mortas da religião, buscando legalismo, buscando uma imagem, um crucifixo, um pé de coelho, uma ferradura de cavalo, uma corrente para arrastar, sei lá o que, amado? Essas coisas aí que se vivem fora, um tijolinho da bênção, uma água da unção, um óleo não sei de que, uma rosa não sei de onde. Meu amado, você está construindo a sua casa sobre coisas inúteis e fracas. Você veja a expressão que a Bíblia usa, versículo 18. Porquanto se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Se você tem tentado, amado, viver com crendices, sabe, leitura de mãos, jogar búzios, procurar cartomante, a quiromante, a bruxaria, o pé de coelho, a profetada não sei de onde, meu amado, para de correr atrás de profetada. Muitos lugares ficam botando gente para ficar lá dando profetada. Que nem eu estava conversando esse domingo com o amado, grande amigo, meu querido, amado presbítero da igreja. Pessoas, ministérios que ficam lá fazendo teatro, colocando, sabe, gente para fazer profetadas e profetadas e profetadas. Mas eu não posso marcar aqui um culto e dizer assim, olha, domingo que vem vai ter profecia. Domingo que vem o Espírito vai me tomar e eu vou sair profetizando e vou falar a vida de todo mundo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso institucionalizar o dia, sabe, da profetada. Porque é Deus o Senhor da obra. É Deus quem faz a obra. Na verdade, amado, quando se prega a palavra, todo culto é culto de profecia pela pregação da palavra. Todo culto é culto de libertação pela pregação da palavra. O que vai além disso, Jesus disse, seja a vossa palavra sim, sim e não, não. O que for além disso vem do maligno. Então nós não podemos estabelecer a nossa vida sobre modismos. Nós não podemos estabelecer a nossa vida sobre ventos de heresias. Nós não podemos estabelecer a nossa vida sobre pragmatismos, sobre o que o mundo diz que dá certo. Esse é chamado e conhecido como o mundo VUCA, o mundo de constantes mudanças, o mundo de constantes questões. Amado, nós temos uma palavra segura, uma palavra eterna, que é a palavra de Deus. Então, em Jesus, estabelecemos a nossa vida. Jesus, portanto, foi o cumprimento de toda a esperança prometida no Antigo Testamento. Tudo que o Antigo... Olha, é verdade, a diaconisa aqui, Maria do Socorro, está lembrando. Paulo disse assim, se vier um anjo vindo do céu e pregar outro evangelho que não seja esse anjo anátema. Você veja até que ponto Paulo chegou. Um anjo do céu que pregue outro evangelho seja anátema. Então, amado, é muito sério isso. Esses dias eu, fazendo um desafio, mas em tom de, claro, brincando com um irmão, amigo meu, um amigo meu já de muitos anos, eu estava dizendo para ele, e aí, não quer pregar não? Vamos pregar, você vai pregar domingo que vem na igreja, domingo que vem você que vai pregar. Aí ele falou, não bispo, isso é muito sério, pregar é muita responsabilidade, Ou seja, amado, a pregação é uma responsabilidade muito grande. Talvez muitos não imaginem o peso da responsabilidade que realmente só Deus pode dar suficiência para estar sobre o altar pregando a palavra. É necessário a sinceridade, é necessário pureza de coração, é necessário buscar conhecimento bíblico, é necessário estudar a palavra.
Há uma estatística que diz que 72% dos pastores nos Estados Unidos da América só pegam a Bíblia na hora de fazer a mensagem. Ou seja, a Bíblia se tornou um mero instrumento de trabalho, um mero instrumento de profissionalização, pastores profissionais. Ou seja, a Bíblia só é lida no momento de fazer a mensagem. Amado, a Bíblia é um livro de devocional. Nós precisamos ter devocional. Precisamos de ler a Bíblia diariamente. Nem que seja um capítulo por dia, um versículo, um tema por dia, um pensamento por dia. Nós precisamos de voltar diariamente para a palavra de Deus. Então este é nosso compromisso e responsabilidade, revelando assim a pessoa de Jesus. Jesus foi o mensageiro e a mensagem, foi o profeta e a própria profecia. Jesus não foi um mero alfaiate, um mero costureiro de coisas superficiais, de rasgos superficiais. Jesus foi um verdadeiro escultor de coisas profundas, de coisas eternas. É como aquele escultor que dizia que quando ele pegava lá uma escultura, um bloco de pedra, na verdade, ele já olhava dentro daquele bloco de pedras a escultura terminada. A única coisa que ele fazia era aparar as arestas. Da mesma forma, é a obra de Jesus. Ele é um escultor de coisas eternas, de coisas que permanecem. Os seus ensinos não são inúteis e frágeis. Os seus ensinos são verdadeiros e poderosos para libertar. Jesus, portanto, inaugurou, amado, pela palavra de Deus, a maior transportadora da eternidade. A transportadora que tira pessoas das trevas para a luz. A transportadora que tira pessoas do mundo para a obra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Diz assim a palavra maravilhosa: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de quem? Do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, meu amado, tudo é em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo Jesus. Se uma pessoa busca construir a sua vida religiosa e não tem o fundamento em Cristo Jesus, ela está perdida, ela não vai dar a lugar nenhum. Se ela busca praticar a religião, por mais que tenha sinceridade no coração, o fundamento de todas as coisas é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o único caminho é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu não posso, amado, pregar uma palavra que não seja de Jesus. Eu não posso pregar uma palavra que seja mera autoajuda. Em muitos lugares a palavra se reduziu a uma autoajuda. Eu não posso pregar uma palavra de mera autoajuda, amado, até porque eu estaria prestando um desserviço duplo. Um, porque a palavra não é mera autoajuda. Outro, porque a pregação da palavra é muito mais poderosa do que qualquer autoajuda. A autoajuda oferece fundamentos enganosos. A autoajuda oferece fundamentos sedutores, porém, muitas das vezes enganosos, fantasiosos. Amado, a palavra de Deus é poderosa. O que a palavra mostra é a verdade libertadora, é a verdade transformadora. Quando se prega a palavra da verdade, a vida espiritual, ela é transformada pelo poder.
E uma vez que a tua alma é transformada, amado, a tendência é que você continue crescendo em graça, em conhecimento e em verdade, se você se alimenta da palavra. E assim a tua vida como um todo vai sendo iluminada, a sua vida como um todo vai sendo abençoada. Olha o que diz no versículo 22 de Colossenses 1. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Olha lá. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei o quê? Ministro. Então, meu amado, eu não sou ministro de homens, eu não sou ministro, embaixador de homens, nós somos ministros de Deus, ministros do evangelho, embaixadores de Cristo, pregadores da palavra. Então, amado, a vida sem Jesus é uma verdadeira noite sombria de delitos e pecados. A vida se torna uma verdadeira fraude quando está debaixo de qualquer outra palavra que não seja fundamentada em Cristo. A vida se torna uma verdadeira fraude quando está baseada nos deleites do mundo, nos deleites do pecado ou na mentira da religião fora de Cristo Jesus. É uma vida que promete prazer, mas paga com desgosto. Faz propaganda da liberdade, mas escraviza. Levanta a bandeira da vida, mas o seu salário é a morte. O seu aroma é sedutor, mas no fim de todas as coisas irá levar para o cheiro de enxofre, que será o inferno. Então, amado, a vida sem Jesus, presa pelo pecado, leva você mais longe do que você quer ir. Davi, lembra de Davi e Batseba? Ele estava lá em cima, olhando, instigando o pecado. Foi além do que Davi queria, os resultados desse pecado. Reteve ele mais tempo do que ele queria ficar. A espada permaneceu na sua casa. Tamar foi desonrada por Aminon. Absalão mandou matar Aminon. Absalão rebelou-se e foi assassinado ainda por cima por Joabe. Então, mas esses são os resultados de uma vida fora das verdades de Deus. Romanos capítulo 6, veja comigo. Romanos 6, versículo 1 e 2. Amado, você quer construir a sua casa sobre a rocha? Você quer construir a sua casa sobre a vontade de Deus? Vai ser exigido de você. Exige de você compromisso. Exige de você paciência. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será exigido. Mas eu lhe garanto biblicamente, amado, que será bom, será saudável. Você estará seguro, vais habitar tranquilo, seguro e sem temor do mal. Em nome de Jesus. Romanos 6, 1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um o vosso membro do corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então veja como Paulo relaciona essa questão do pecado com a lei. Aquele que tenta se livrar das amarras do pecado, buscando a lei e a religião, só se amarra mais ainda, tanto no pecado quanto na lei. Porque a lei dá pleno conhecimento do pecado, contudo não justifica ninguém, não salva ninguém, não lava ninguém.
se você tenta se livrar das teias que te agarraram e aprisionaram do pecado, apenas com a religião, meu amado, minha amada, você vai viver mais escravo ainda. Mas se você busca se livrar do poder do pecado, da prisão do pecado, pelo poder e pela graça de Cristo Jesus, conhecendo mais a graça de Deus, lendo mais a Bíblia Sagrada, especialmente as epístolas de Paulo para os iniciantes, buscar estar unido, amado, por isso é importante você não perder os cultos da igreja. Às vezes as pessoas pensam, isso é jargão, ele quer prender as pessoas na live, ele quer prender as pessoas na igreja, o interesse dele é ter pessoas na igreja. Não, amado, olha, nós durante essa pandemia não forçamos em nada o retorno para os cultos presenciais, não formamos em nada, forçamos em nada. Estávamos na dispensação da graça de Deus, fazendo os cultos pela live. Apesar de sabermos da grande importância que existe no culto presencial, mas nós trazemos aqui a palavra da mesma maneira, porque sabemos que as pessoas precisam da palavra de Deus, e os frutos, os resultados vêm do Espírito Santo. Por isso nós não gastamos, por exemplo, 50 minutos na hora do ofertório da igreja. Apesar de sabermos da importância que existe em falar de dízimos e ofertas, que é uma pregação bíblica, nós não ficamos 50 minutos num convencimento para as pessoas semearem, porque nós sabemos que quem é cristão, amado, é dizimista. Quem é cristão verdadeiramente é dizimista e ponto final, não abre mão da sua fidelidade. Então nós gastamos normalmente 5 minutos com o ofertório. Não precisa 50, só 5. 5 minutos já é o suficiente, apenas para aquecer aquela brasa. Porque se você ficar sem falar daquilo ali, a pessoa esfria e deixa de praticar. Se você ficar sem ouvir a palavra de Deus, ficar sem se meditar na palavra de Deus, aos tantos você vai esfriar, irmão. Então nós precisamos sempre, pouquinho em pouquinho, falar das coisas de Deus, de tudo que a Bíblia Sagrada ensina, para manter o coração aquecido da palavra de Deus. Você veja, é a palavra de Deus que livra das prisões, livra do erro, livra do pecado, livra do mundo. A palavra da graça. Não estais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Então, amado, em Cristo Jesus o sol da justiça nasceu, trazendo salvação para a tua vida. Por isso eu quero lhe dizer, amado, o lugar mais alto que você pode estar na vida é aos pés de nosso Salvador, ouvindo os seus ensinamentos. Assim como Maria, que escolheu a boa parte, que é dada aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Esse é o lugar mais alto e mais seguro que você vai ter na sua vida. Há de ser abrigo para a tua alma, há de ser abrigo para a tua vida, meu amado. A melhor escola é aprender com Jesus, é estar aos pés de Jesus. Se coloque aos pés do Senhor Salvador para aprender com Ele. Quebre o vaso de alabastro, derrame esse meio litro de preciosíssimo perfume aos pés do Senhor. Ou seja, amado, onde está teu tesouro, estará o teu coração. Você tem depositado a sua felicidade, seu coração, a sua alegria nas coisas do mundo, nas coisas terrenas. Coloque seus pés do Senhor, quebre o vaso de alabastro, coloque seus pés de Jesus para ouvir-lhe os seus ensinamentos, para aprender com Cristo Jesus, e tu vais perceber que dentro de ti fluirá uma fonte de água viva. Então, para viver a salvação e os frutos da salvação, não há outro caminho, amado, somente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu preciso chegar aos minutos finais, nós já estamos chegando aos minutos finais. Antes de terminar esse pensamento desses 5 minutos, falando especificamente de Ezequias, eu quero somente lembrar aos nossos irmãos do Instagram, que já está terminando a mensagem no Instagram, porque o Instagram é temporizado, temos 1 hora apenas, que nós estamos na Rua General Roca 340, Galeria.
venha para cá, venha para esse porto seguro, atraque o seu barco nesse porto seguro. Rua General Roca 340, Galeria, na Tijuca, próximo à Praça Sans Pena, domingo, às 9h20, em ponto, daremos início ao nosso culto racional presencial, e para os irmãos que moram distantes ou têm alguma complicação, que não podem estar presencialmente, estaremos ao vivo também pela live, pelas 3 mídias da igreja, Facebook, Instagram e YouTube. Agora deixa eu concluir esta mensagem, amado, mostrando que Deus restaurou a vida de Ezequias. Quero apenas lembrar, porque isto tudo que eu preguei é a estrutura para a restauração de uma vida. Não se pode restaurar e reestruturar uma vida nem pelos prazeres enganadores e mentirosos do pecado, nem pela religião enganosa, palavras legalistas do engano, vazios sem Jesus, porque são coisas que te levarão para a prisão religiosa ou prisão existencial. Só se pode reconstruir e restaurar a vida sobre Jesus Cristo, Senhor de senhores, Rei de reis, o único e suficiente Salvador, confiando no seu nome, no seu poder, na sua graça, e construindo sobre a vida a palavra da graça de Deus, que Jesus Cristo revelou ao apóstolo Paulo, está nas suas epístolas, da palavra da graça de Deus. E com a lente da graça de Deus, você pode ler toda a Sagrada Escritura, que é inspirada para educação, justiça, correção, exortação, consolação e edificação. Então eu termino lembrando, como exemplo que Deus restaura, sempre restaurou e continua restaurando, que Deus fez esta obra na vida de Ezequias, um rei de Judá, homem piedoso, fiel. Significa Ezequias, Deus é a minha força. Homem fiel a Deus, que abriu as portas da casa do Senhor, acabou com a idolatria, acabou com os lugares de adoração pagã, promoveu diversas reformas espirituais. Homem que enfrentou 2 grandes nãos, 2 grandes gigantes na sua vida. Homem que foi, em primeiro lugar, atacado pelo poderoso império assírio e foi atingido por uma enfermidade mortal. Esses foram os 2 grandes dramas da vida de Ezequias. Mas que de ambos os problemas, pela graça de Deus, Deus o livrou. Então, amado, abra aqui comigo rapidamente nesse minuto final, em Salmo 116, porque esse Salmo 116, nós temos o entendimento da experiência de Ezequias. O que foi a experiência de Ezequias? Salmo 116, versículo 3, nós vemos que Ezequias foi um homem encurralado por circunstâncias. Veja lá, versículo 3: laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Essas foram armadilhas contra Ezequias, amado. Haviam armadilhas cujo propósito era levá-lo à morte, ao desespero, à angústia, problemas externos e internos. O coração daquele homem estava sendo açoitado, a sua vida estava sendo esmagada. Laços de morte o cercaram. Quizá eu me dirijo a alguém que tem sido cercado por laços de morte, amigos mentirosos, amigos invejosos, amigos interesseiros, pessoas que têm difamado a sua história, pessoas que têm falado mal de você pelas costas, pessoas que urdem engano, suas línguas veneno, pessoas que têm tentado destruir o seu casamento porque está de olho no seu marido, de olho na sua esposa, pessoas que estão tentando contra seus bens, sua casa, porque tem inveja de onde você mora. Laços de morte têm te cercado. Alguém que tem aí uma questão judicial que está afligindo o seu coração, alguém que tem um laudo médico que precisa de ver um milagre em sua vida, laços de morte que lhe cercaram. Então no versículo 4 nós vemos que nestas condições Ezequias é um homem que clama a Deus do fundo do poço. Versículo 4: então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma.
Amado, quando as circunstâncias da vida são medonhas, quando as circunstâncias da vida nos empurram para os abismos da angústia, a única direção que temos é olhar para cima, é olhar para o alto. Há momentos que não há recursos, parece não haver socorro, as portas não se abrem, todos fecham as portas na sua cara, todos batem na sua cara e dizem não para você. Mas eu quero lhe dizer, amado, eleve os teus olhos para o alto, porque do alto virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor dos céus, vem dele que criou os céus e criou a terra. A palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode estar se sentindo no fundo do poço, quizá você seja um pequenino na fé, que se escandalizou pelos últimos acontecimentos que nós temos vistos aí fora, de pessoas no meio evangélico que escandalizaram a palavra de Deus, escandalizaram a vida de muitos. Olha, meu amado, eu quero lhe dizer uma coisa: se você se afasta da igreja e deixa de ser cristão porque alguém escandalizou a palavra, alguém deu mau testemunho, é a mesma coisa que nós disséssemos ou pensássemos que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro iriam se desviar do cristianismo, iriam deixar de ser apóstolos porque Judas traiu Jesus. Porque Judas traiu Jesus, eu, Pedro, não serei mais apóstolo, estou escandalizado. Eu, Paulo, chamado por Jesus, não quero mais, porque Judas traiu Jesus. Meu amado, é a mesma coisa. Se você quer deixar a vida da fé, a congregação, se você desacredita de todos os homens de Deus, desacredita da obra de Deus, porque A, B ou C escandalizou, é a mesma coisa que Pedro abandonar Jesus porque Judas traiu Jesus. Amado, olhe para Deus, olhe para Jesus, faça a vontade de Deus, independentemente do que acontece fora. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, meu amado, clame a Deus nesta noite. Sabe, você está vivendo um momento de angústia. Deus é por nós, amados. Então Ezequias é um homem que conhece o caráter e a intervenção de Deus, quando do fundo do poço clamou a Deus. Olha no versículo 5 ao versículo 7. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Louvado seja. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Louvado seja o Senhor. Quando Ezequias clamou ao Senhor, ele descobriu verdades sublimes que trouxeram luz nas suas trevas. Ele descobriu que o caráter de Deus é justo e é misericordioso. É justo porque não deixa o inimigo prevalecer. É misericordioso porque nos ampara em nossa fraqueza. Ele descobriu que na natureza de Deus nós temos refúgio para a alma, nós temos abrigo no meio do temporal. Esta é a grande maravilha de se agarrar ao caráter piedoso, justo, misericordioso de Deus. Quando nós estamos nocauteados pela crise, nocauteados pelos problemas que se levantam, nocauteados pelas mentiras que se levantam, amado, Deus, Jesus Cristo nos põe de pé. Então Ezequias diz: volta minha alma ao teu sossego. O que isso significa? Isso é apropriar-se da obra de Deus. Amado, apropria-te da obra de Deus. Volta a tua alma para o sossego. Volta-te para a obra de Deus. Volta-te para a palavra. Volta-te para a casa do Senhor. Longe da casa de Deus, o filho pródigo viveu inconstante nos seus caminhos, desejoso de alfarrobas de porcos. De volta para a casa de Deus, ele voltou a sua alma para o sossego, para o recôndito de segurança e de paz. Então, meu amado, clame a Deus e tome posse do seu livramento divino nesta noite.
pois no meio dos problemas externos e internos, Ezequias experimentou um poderoso livramento divino. Versículo 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Esse foi um tríplice livramento. Ele recebeu um livramento espiritual, porque Deus livrou a sua alma da morte. Ele estava atormentado pelos seus pecados, e Deus brotou vida, torrentes de perdão sobre a vida daquele homem. Ele recebeu livramento emocional, porque Deus livrou os seus olhos da lágrima. Amado, o choro algumas vezes é uma confissão de impotência. Às vezes uma pessoa chora por impotência, quando ela se vê impotente diante de uma armadilha, diante de uma prisão existencial, ela chora como uma confissão de impotência. Mas eu quero lhe dizer, amado, que o choro é uma noite, mas em Cristo brota amanhã da força, da vitória, da suficiência, do livramento. Ele te toma pela mão, ele te levanta, ele te põe de pé. Ele recebeu um livramento moral, porque Deus livrou os seus pés da queda. Meu amado, minha amada, Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Portanto, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus, porque depois desse poderoso livramento, Ezequias assumiu solene compromissos com Deus. Olha lá, versículo 1 e 2 e versículo 9. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Então, meu amado, reaviva o teu primeiro amor com Deus, invoque a Deus, tenha comunhão com Ele, porque certamente Ele é o Deus que socorre na aflição, e se Ele é o Deus que te socorre na aflição, Ele também tem que ser o Deus do teu deleite nos tempos de bonança. Se Ele é o Deus que tu clamas no dia da aflição, Ele tem que ser o Deus que você se deleita no dia das tuas bonanças e vitórias. Honre a Deus nos teus compromissos espirituais. Enquanto viveres, vamos dar testemunho da glória de Deus. Deus me livrou, Deus me curou, Deus me tirou das mãos do inimigo, Deus me tirou os pés do laço, Deus me coroou de graça e misericórdia, Ele fez um milagre na minha vida, Ele me salvou, Ele me curou, Ele me redimiu, Ele fez uma grande obra de salvação. E diz no versículo 10 ao 14, eu cria ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Você veja na sua perturbação. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, meu amado, você que tem clamado a Deus no dia da angústia, esta é a noite do livramento. Mas não receba em vão a graça de Deus. Não fique brincando com Deus, não fique brincando com a obra de Deus. Esta é a noite de você se levantar em Deus, ser restaurado em Deus e buscar em Deus a santificação. Olha, não tente vencer os dramas do pecado, as prisões do pecado, pela tua força carnal, do teu braço carnal. Você não vai conseguir sozinho. Você só vai se afundar, e não é a religião, não é o legalismo, não é o rigor ascético, não, amado, não é a lei, é Jesus, é a graça. Você precisa conhecer a graça de Deus, graça de Deus não é libertinagem, graça de Deus não é servir a obra de Deus de qualquer maneira, graça de Deus não é servir a Deus da maneira que você acha que tem que servir, alavante, não, amado, graça de Deus precisa conhecer a palavra, precisa ter compromisso com a palavra, precisa cumprir os teus votos, mas quanto mais você conhece a palavra da graça, contida nas epístolas de Paulo, mais Deus te habilita, te capacita, te fortalece, mais alegria do Senhor é a tua força no dia da guerra, mais alegria do Senhor é a tua força no dia que as lutas vêm, mais alegria do Senhor é a tua força nos dias maus.
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Amado, não ponha a tua confiança na carne, não ponha a tua confiança na religião enganosa, vazia, sem Jesus Cristo. Não ponha a tua confiança na lei e no legalismo. Não ponha a tua confiança enquanto você tem na tua conta bancária, porque o bicho come, a traça corrói e a riqueza é instável. Põe a tua confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Põe a tua confiança na palavra da graça de Deus. Entregue-se genuinamente para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Todos nós temos os nossos pecados. Eu tenho os meus pecados. Você tem os seus pecados. Todos nós um dia caímos na vida. Não há nenhum de nós que não tenha caído em nenhum momento da sua vida. Mas Deus quer te levantar. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer que você aprenda com Ele a se capacitar para resistir ao pecado, resistir ao diabo e viver como mais que vencedor em santificação e honra, vivendo condignamente de acordo ao chamado do Evangelho da graça de Deus. Amada ovelhinha, esta é a palavra da verdade, este é o Evangelho da salvação. Então eu convido você para terminar este culto juntamente comigo, louvando, adorando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o Deus que cuida de nós. Ele é o Deus que faz uma obra de restauração. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Você não foi desquitado. Deus não te abandonou. Você mesmo tomou caminhos errados. É hora de voltar, amado. É hora de despertar desse sono. Você se afastou muito, mas Jesus te alcançou. Volte, retorne. Deus tem um cuidado com a sua vida. Eu preciso aprender um pouco a mim. Aleluia. Eu preciso aprender mais de Deus. Oh, Santo Pai, quem cuida de mim? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida. Cuida de mim. Perdoe minha falta de decoro bebendo água direto na garrafa. Direção e preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se a porta se fecha aqui,
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida. Seu coração esteja sendo tratado por Jesus. Seja curado, irmão. Seja liberto, irmão, irmã. Deus tem planos com a tua vida. Ele te ama. Não estou sozinho, pois sei. Eu sei. Deus cuida de mim. E Ele cuida. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não estou sozinho, pois sei. Cuida de mim. Graça e paz, amada igreja de Jesus, ovelhinhas amadas. Que você tenha um sono reparador. Tenha uma noite com um excelente descanso. Que seu corpo possa relaxar, revigorar-se, fortalecer-se. Que você tenha um amanhecer de muita alegria. Que você tenha um amanhecer de vitórias. Que você tenha um amanhecer cheio da glória de Deus. Uma sexta-feira cheia da bênção de Deus. Um final de semana em perfeita vitória. Que você possa desfrutar desta comunhão com Cristo, desta comunhão da graça, desse crescimento espiritual em graça e em verdade. Viveres liberto, uma vida segura e firme em Cristo Jesus. Declaro, profetizo, tu és um abençoado com toda sorte de bênçãos. Até domingo, às 9h20. Beijo nos corações, abraço em Cristo Jesus, graça, paz, misericórdia e amor e as doces consolações se manifestam nesta noite para sempre, em nome de Jesus. Amém.